Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Carlos Maier da Cooper Pratique e o tema que eu falo é vinhos. Eu estou aqui nas redes sociais para trazer algumas dicas sobre esse mundo tão bacana que é o mundo do vinho. O tema que eu vou falar hoje é sobre temperatura do vinho. Tá? Temperatura de serviço, não aquela para você deixar o vinho guardado, mas aquela temperatura que você tem que servir. Tá? Você já deve ter visto que alguns rótulos, inclusive trazem, alguns vinhos, inclusive trazem no rótulo a temperatura correta para servir. Tá? Isso aí pode às vezes te deixar um pouquinho agoniado, porque nem todo mundo tem termômetro em casa, nem todo mundo tem a adega climatizada em que você controla a temperatura ali no botão, tá? E o que até acaba criando um distanciamento da pessoa ao vinho. Mas via de regra é assim, os vinhos mais leves, mais refrescantes você deve beber mais gelado, enquanto que os vinhos mais encorpados você bebe mais temperatura ambiente. Só que o meu raciocínio é o seguinte, vamos lá. Temperatura ambiente só se você tiver de manga comprida, tá? Se você tiver de casaquinho, alguma coisa assim. Temperatura ambiente de Blumenau, região no verão, não rola, tá? Temperatura ambiente de ar-condicionado a 20 graus, não sei, tá? Mas tem que ser um pouquinho frio, tá? Temperatura ambiente, quando a gente fala de temperatura ambiente, é 17, 18 graus no máximo. E os vinhos que você vai tomar em temperatura ambiente são os vinhos tintos e ainda os mais encorpados, os mais alcoólicos, tá? Vinhos com mais tanino, mais estruturados. Esses sim você vai conseguir tomar nessa temperatura ambiente quando você está de casaco, tá? Outra dica de temperatura é vinho meia hora na geladeira. Tira da tua adega lá, tira do armário, ou acabou de chegar da Cooper com a garrafa de vinho na mão, coloca lá meia horinha na geladeira, suficiente, tá? Quais são os vinhos que você vai fazer isso? A maioria, os vinhos do dia a dia, aqueles tintos de corpo médio ou um pouquinho mais leves, tá? Sempre tintos, tá? Você vai trazer, apenas vai climatizar ele por meia hora, por uma hora no máximo na tua geladeira. Vai tirar aquele calor, principalmente os dias mais quentes, né? Se está no inverno, põe meia horinha lá que vai ser suficiente. Agora vinho para guardar na geladeira, para ficar pronto a qualquer instante para você poder beber. Tintos bem leves, por exemplo, o Pinot Noir, tá? Brancos, de um modo geral, você pode guardar qualquer um deles na geladeira, tá? Tintos com um teor de açúcar ou brancos que tem um pouquinho de teor de açúcar, você também pode guardar na geladeira, que ele vai estar sempre numa temperatura boa para você consumir. Agora, guarda na geladeira e um susto no freezer, tá? Você mantém o vinho na geladeira, põe para o freezer, uns 15 minutinhos, uma meia hora no máximo. Que vinhos você vai fazer isso? Você já vai fazer com os brancos bem leves, os vinhos que têm uma acidez maior. Você pode fazer isso também com todos os espumantes, de um modo geral você pode fazer isso. Com os vinhos rosés, você pode tirar da geladeira e beber direto, ou dar um susto no freezer também, de uns 15 minutos. Tá? E a última temperatura, os mais gelados, quais são? Aquele que você pode gelar sem medo de ser feliz, desde que eles não congelem, são os espumantes doces, né? Os moscatéis de um modo geral, ou aqueles feitos no processo Asti, tá? Esses vinhos você pode colocar num baldinho de gelo, pode deixar no freezer por um tempinho um pouquinho maior, que quanto mais gelado você beber eles, melhor ele será, tá ok? Então é uma dica aí que eu dou para você poder em casa controlar um pouquinho melhor a temperatura do vinho sem precisar colocar termômetro, sem precisar ter adega. Tá ok, pessoal? Saúde!